Se nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós tivemos na semana passada, aliás, foi essa semana mesmo, a divulgação de um estudo do Grupo de Estudo e Pesquisa em Geoquímica de Solos do Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e também do projeto Rede de Solos e Bentes da Foz do Rio Doce, que está estudando aí os impactos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana no estuário do Rio Doce. Eles descobriram aí um excesso de manganês em peixes no estuário. Como é que você viu os dados divulgados por esse estudo, Wagner? Com muita preocupação, né, Glauco? Mas, infelizmente, confirmando o que se esperava, né? A tese de doutorado do Hermano Queiroz, que foi orientada pelo Tiago Osório Ferreira, constatou, Glauco, que entre 2015 e 2017, quando ele coletou os dados, houve um aumento de 880% a mais de manganês em duas espécies de peixes. São peixes que têm um consumo muito grande na população ribeirinha que vive nessa área, o bagre amarelo e o peixe-gato marinho. E esse aumento, né, do manganês, imagina se pegar ferro, se pegar outros elementos químicos também, substâncias, enfim, isso pode ter outra repercussão ainda maior, né? E isso é lamentável, porque no caso do manganês, por exemplo, já existem estudos que mostram claramente, né, que ele pode desencadear o Alzheimer, né, ao longo dos anos, né? E também outros distúrbios neurodegenerativos envolvendo aí o sistema central, né, o sistema nervoso central. Então, é de fato muito preocupante, né, quando um trabalho científico que tem aí rigor, que coleta dados, né, constata aí aquilo que se imaginava que poderia ocorrer. Né? E é curioso, Glauco, porque a própria Fundação Renova, que é aí o órgão que foi criado para a Vale do Rio Doce para tentar responder às demandas do acidente de Mariana, em 2019 divulgou um outro estudo também, nessa ocasião financiado por eles, mostrando que o solo, né, já havia também presença bastante aguda, tanto do ferro quanto também do manganês, o que mostra que, na verdade, nós estamos tendo uma cadeia de transmissão, né, que é natural, quer dizer, você tem a poeira, ela acaba se acomodando no solo, ela vai para as árvores, com a chuva ela acaba sendo carregada, né, até os rios, chega no rio, evidentemente que os peixes acabam ingerindo, né, substâncias e outros alimentos com essas substâncias químicas, e aí depois a cadeia continua chegando até, infelizmente, a sociedade, né? Então, são já dois trabalhos, pelo menos, né, que indicam claramente que é necessário quantificar ainda mais, qualificar ainda mais esse tipo de discussão, e esse tipo de situação, Glauco, tem que entrar na conta da reparação dos danos, né? Acho que essa é a grande contribuição que esse trabalho traz, além de mostrar claramente que nós temos aí 880% a mais do que havia antes, ou seja, claramente pode ser associado ao que ocorreu lá em Mariana. E aí, então, bom, como nós vamos também colocar esse dado na conta, não apenas em termos de saúde pública, mas também da população que acaba ingerindo esse tipo de alimento, que é, na verdade, sua grande fonte de proteína, né? O próprio pescado que ocorre nesses rios. Então, é de fato um trabalho muito importante que ajuda na luta aí para a reparação do que ocorreu lá em Mariana. Agora, Wagner, quando se chega num nível de contaminação desse, né, um aumento de 880%, e a gente tem a contaminação nos rios, mas também no solo, é possível promover uma descontaminação quando se chega nesse nível, Wagner? Essa é uma questão extremamente importante, Glauco, porque na verdade a gente tem que pensar em dois aspectos, né? Primeiro, tem uma poluição que é mais difícil de você combater, a gente chama de poluição fugidia, que é justamente essa que está em poeira, etc., e que ela vai sendo transportada, né, pelo vento, enfim, e acaba chegando aí, ela se deposita no solo, ela acaba, às vezes, ficando em plantas, né, depois esse próprio alimento é ingerido. Então, essa é a mais difícil de combater. Agora, quando você tem ela já em maior concentração, né, às vezes ela acaba se depositando, por exemplo, em fundo de rio, é caro, né? É muito caro, mas é possível, sim, detectar esses focos de maior concentração e retirar esse material, evidentemente, né? Mas não é um processo simples, é um processo complexo, caro, né? E que, do meu ponto de vista, deveria estar sendo já, de alguma maneira, iniciado, mapeado, pelo menos, para que a gente possa saber onde estão os focos de maior presença desse material, porque há, sim, quimicamente uma concentração, nós sabemos disso,
e a partir daí, então, passar a remover esse material, dando um destino mais adequado, né? Mas enquanto não se partir claramente para esse tipo de situação, nós vamos estar aí constatando o óbvio, quer dizer, o peixe está contaminado porque esse material, o manganês no caso, está presente na água, né? Seja no fundo do rio, às vezes você tem uma chuva mais intensa que pode fazer com que esse material que está depositado ele seja revolvido, né? Ele acaba voltando à suspensão, o peixe vai lá, come de novo e aí ele passa novamente a comer esse material e aí, claro que a cadeia continua. Então, é preciso sim mapear o fundo dos rios, né? No caso do Rio Doce, isso é um trabalho longo, demorado, caro, mas precisa ser feito, né? Isso também remete novamente à questão da reparação, né? Dos danos que foram gerados por esse evento calamitoso, eu diria, né? Porque na verdade você teve aí o carreamento desse material para o fundo do rio e agora, sazonalmente, esse tipo de problema vai ocorrer se você não encarar de fato a situação, que é identificar onde estão concentrados em maior escala e retirar esse material. Não há outra alternativa, ela é cara, por isso que não entra na conta, né, das reparações, infelizmente. E essa contaminação ali no Rio Doce é fruto dessa tragédia, né, desse crime ambiental que foi promovido ali em Mariana, mas quando nós analisamos outros estudos, Wagner, a gente sabe o quanto prejudicial é a mineração aqui no Brasil para a contaminação de rios e solos. Eu vi esse estudo, lembrei de um outro, né? Até recorri a ele, um estudo feito pela Fiocruz no ano passado, em julho, que mostrava ali um nível de contaminação de peixes no Amapá. E ali foi constatado que 28,7% dos peixes analisados nos rios do estado tinham níveis de mercúrio excessivo, né? Um mercúrio que também é um metal que é utilizado aí principalmente em mineração artesanal, né, para a descoberta do ouro, mas é bom lembrar que muita gente ali, que é uma mineração ilegal inclusive, muita gente acaba tendo que desenvolver essa atividade para sobrevivência porque não existem outras atividades ali promovidas pelo próprio poder público no sentido do desenvolvimento sustentável. O Brasil precisa discutir, Wagner, os efeitos, os impactos da mineração no meio ambiente. Isso é uma discussão que já passou da hora de ser feita também, não? Não há dúvida, Glauco. Nós temos aí, na verdade, um enfraquecimento de todo o aparato de fiscalização do setor de mineração. Foi criado no governo Temer a Agência Nacional de Mineração. Ela, até hoje, é uma agência das mais fracas dentre as que nós temos, né? Tem a da água, tem a da energia, etc. Mas a da mineração, de fato, ela não conseguiu ainda se fundamentar, né? Estabelecer protocolos, principalmente, né? Por quê? Porque é caro, né? É muito caro você fazer um protocolo dessa ordem, exige muita pesquisa. O Brasil tem capacidade técnica, existem sim, infelizmente, vários pesquisadores que poderiam contribuir para analisar a água, para fazer, a USP mesmo tem vários colegas que têm uma enorme tradição de análise de água, colegas em São Carlos, na USP de São Carlos, na USP de São Paulo também, enfim. Então, seria o caso de mobilizar esse conjunto, né? A Universidade Estadual de Maringá também tem um grupo muito importante que trabalha com qualidade de água. Então, nós temos, sim, uma massa crítica importante que poderia estar sendo chamada nesse momento para contribuir de modo que a gente possa criar um protocolo, né, do que seria tolerável, se é que é possível dizer isso, né, em termos de saúde pública, da presença de metais pesados, né, tanto em rios, nas águas, fundamentalmente, quanto e principalmente, né, em pescado, né, e a partir daí, então, promover ações que não permitam que esses indicadores sejam superados, né? É um longo caminho que teremos pela frente. Com esse governo não há a menor perspectiva que isso possa ocorrer, ao contrário, o governo que foi impostado em 2019 aposta justamente na incrementação da mineração, inclusive em terras indígenas. A gente está assistindo esse debate já há algum tempo e, lamentavelmente, a gente perde muito com isso, né? Não apenas a população diretamente afetada, mas também no médio e longo prazo o país, porque nós vamos ficar aí depois com os resíduos, né, que acabam sendo acumulados e não tem jeito, isso quimicamente é o que ocorre, né? Não há o que fazer, ou você retira antes dele se depositar no rio, ou você vai ficar permanentemente por longos anos, né, tendo a possibilidade que esse material sazonalmente ou eventualmente ele volte, né, para a superfície e desse modo todo o ciclo de contaminação se reinicia.
Quer dizer, o Brasil tem uma opção, né? Ou detém agora as atividades de mineração, regulando, né? Fazendo essa regulação que você diz, Wagner, ou então simplesmente nós teremos aí solos e rios contaminados, provavelmente para sempre, né? Porque sabemos aí que que é muito custoso, como você mencionou, fazer esse trabalho de descontaminação e às vezes, né, o nível de contaminação que se chega também vai acabar sendo inviável mesmo do ponto de vista prático. Não há dúvida. Se você me permite lembrar que um já falecido engenheiro Ayrton Sintoni, engenheiro de Minas, que trabalhou muitos anos no Instituto de Pesquisa Tecnológica, ele, como engenheiro de Minas, defendia evidentemente a mineração, mas sem esgotamento das jazidas, né? E com tecnologia adequada, né? Então, quando a gente fala, ninguém está aqui dizendo não à mineração. Se você parar de minerar, você não vai fazer casa, você não vai ter areia, não vai ter granito, né? Você não vai ter materiais para poder produzir alguns bens que nós necessitamos. Então, na verdade, se trata de ter um olhar para a mineração que não é predatório, que não é de esgotamento das reservas, que não é de impactar fortemente e drasticamente todo o entorno onde ocorre a mineração. E existe tecnologia para isso, né? Tem inclusive um grupo no Instituto de Geociências da USP que trabalha até com a ideia de você promover mineração de pequena escala como uma fonte de renda, justamente uma alternativa àquilo que você dizia há pouco, né? Da presença descoordenada, desorganizada de população, às vezes sem alternativa, usando mercúrio para fazer mineração de ouro, e eles fazem um enorme esforço, inclusive pessoal, para coletar muito pouco material, né? E acabam depois em mãos de circuitos de circulação de dinheiro que faz com que o lucro deles, o ganho, na verdade, seja muito pequeno comparado ao que esses outros grupos vão ganhar depois sobre cada grama de ouro comprada. Então, é preciso sim refletir sobre a mineração, ela é fundamental, mas nós podemos e devemos utilizar tecnologias mais avançadas com inclusão social para que a gente possa ter aí a supressão, né, desse tipo de ação e, ao mesmo tempo, a manutenção da base material da reprodução da vida humana. Nós precisamos dessa base material para construir os nossos objetos, os objetos que nós usamos no nosso cotidiano. Agora, Wagner, saindo um pouquinho dessa pauta, voltando para o dia de hoje, né, que é 31 de março, que é o aniversário, né, na verdade, o aniversário do início do processo do golpe de 1964, que foi efetivado no dia 1º de abril. E é importante a gente ter uma memória histórica também no que representou a ditadura militar no tocante à questão do meio ambiente. Tivemos ali, durante esse período, a abertura, por exemplo, das fronteiras agrícolas, grandes empreendimentos, grandes obras, inclusive na região amazônica e mesmo fora da região amazônica, que acabaram afetando o meio ambiente. Então, eu queria que você falasse, Wagner, a respeito disso, como que foi essa relação da ditadura com a preservação ambiental e como ela acabou deixando ali marcos de devastação que permanecem até hoje, Wagner. Veja, Glauco, em termos de Amazônia, né, os militares, no período da ditadura, né, 64 até 85, tiveram de fato um projeto de integração da Amazônia, né, com colônias agrícolas, acho que faltou só você lembrar isso aí, os outros todos eles você tem razão, né, incrementação, de expansão da fronteira agrícola, né, estímulo à mineração de larga escala, né, então isso tudo realmente, e o grande projeto, né, de integração rodoviária, a primeira transamazônica, que tem hoje trechos completamente impraticáveis, né, você não consegue transitar. Mas por incrível que pareça, né, até por pressão internacional, a partir de 72, o Brasil passou, nos governos militares, a dar um impulso curioso, né? Parece uma contradição, mas não é. Havia pressão externa e eles criaram, então, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, convidaram o professor Paulo Nogueira para ser o primeiro secretário, né, ele tinha status de ministro, praticamente. Logo depois de 86, aí as coisas começam a ganhar outra dimensão, já acabou a ditadura, veio o Conselho Nacional do Meio Ambiente, etc. Mas os próprios militares tiveram aí uma preocupação ambiental que o governo atual, por exemplo, não tem. É muito curioso. Os militares, eles veem na Amazônia uma fonte de recursos, isso sim, eles têm essa clareza, né? Essa visão foi ampliada ainda mais com o advento da chamada Amazônia Azul, que é todo esse território que foi agregado no Oceano Brasileiro, né? E ao mesmo tempo com o pré-sal. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma enorme dificuldade, Glauco, de reconhecer aquilo que dá uma singularidade muito especial ao Brasil, que é a presença da sociodiversidade junto à biodiversidade.
E essa dobrada que qualifica o país, do meu ponto de vista, a ter uma outra inserção no século XXI. Uma inserção mais qualificada que vai combinar esse conhecimento tradicional com aquilo que a floresta oferece, a floresta em pé, que é justamente a possibilidade de produzir materiais, sim, precisamos de materiais, mas a partir de uma economia sustentável, ou seja, que ela possa ser reproduzida, né? Em vez, por exemplo, do modelo da mineração, que é altamente impactante, né? A mineração começa com o desmatamento. Se você não tirar o que está sob o solo, você não vai conseguir chegar ao solo e extrair os minérios que estão lá, em uma palavra simples, enterrados, né? Então, se você tiver, ao contrário disso, o uso sustentável da floresta, você consegue ter aí um outro tipo de uso, de manutenção, né, desse acervo natural, desse acervo do patrimônio ambiental brasileiro, como eu costumo dizer. Lamentavelmente, os militares têm uma enorme dificuldade, já naquele momento e ainda hoje, né, em entender a importância dos povos originários, e prova disso é que o atual governo, com forte presença militar, é preciso dizer isso, acho que todos os analistas de hoje estão reforçando essa questão, não consegue assimilar e entender a importância dos povos originários, o seu conhecimento e como eles podem nos ajudar a buscar a reprodução da vida, né? A buscar reconstruir essa base material da existência humana sem necessidade de projetos de alto impacto, como é o caso da mineração. E, de fato, né, essa ótica militar de ocupação da Amazônia acabou se traduzindo em diversos ataques às comunidades indígenas e também a outros povos da floresta, né? A gente tem conflitos que foram ali fomentados por esse tipo de exploração econômica, por exemplo, que acabaram resultando na morte de Chico Mendes, né, Wagner? Sem dúvida, Glauco. O assassinato de Chico Mendes foi em 88, né? Mas nós podemos lembrar situações mais recentes e que também surgiam como conflitos durante a ditadura. Essa discussão sobre a presença em Alcântara de uma base de lançamento de foguetes. Eu me lembro que nos anos 80, eu entrei na universidade com um aluno em 83 e que assinei abaixo-assinados, né? Fizemos até um encontro de estudantes lá em São Luís do Maranhão. Foi quando eu conheci, inclusive, tive a chance de conhecer Alcântara. É uma tradição nos encontros de geografia fazer trabalho de campo, então naquele momento eu tive essa possibilidade e já ali tive contato com a luta dos quilombolas, veja você, 83, naquele momento contra a instalação de base de Alcântara. Hoje a base de Alcântara já está instalada, foi feito um acordo completamente não transparente com os Estados Unidos da América, né? E a população quilombola que conseguiu persistir e viver lá, também continua ameaçada, inclusive impedida de circular em determinadas áreas por conta desse acordo não democraticamente discutido com a sociedade brasileira e que impõe restrições aí, por exemplo, às comunidades quilombolas que vivem lá em Alcântara, no Maranhão. Então, e isso é curioso, porque o Brasil está fazendo lançamento de satélites, o que é muito bom, muito importante, lançou 2 nos últimos meses aí, mas não está usando a nossa base, né? Está tendo que fazer esse lançamento a partir do Afeganistão, a partir da Índia, enfim. É muito curioso, porque você teve toda uma polêmica para gerar esse tipo de equipamento, houve impactos seríssimos junto às comunidades e ainda assim nós não conseguimos usar esses equipamentos. É curioso, né? Então, tem muita coisa não explicada, né, nesse tipo de ação. E nós sabemos que, em termos geográficos, se me permite o último comentário sobre isso, Glauco, a base brasileira ela é muito bem posicionada, ela é a mais próxima ao Equador, entre todas essas que eu estava comentando, que dá uma enorme vantagem estratégica em termos aí, não dá para explicar muito, porque seria muito tempo, mas em termos de lançamento, ela se torna mais eficaz, né? Você consegue fazer um lançamento com menos custo, para falar pouco, né? Porque a posição geográfica permite mais rapidamente você chegar à altitude que você deseja. Então, de fato, é muito curioso, porque com todas essas controvérsias que nós temos desde os anos 80, desde os governos militares, né? E já presente lá a instalação, nós não conseguimos utilizá-la. Então, são grandes questões que vêm desde a época dos militares, como militares, eu digo, do primeiro ciclo, né, de 21 anos aí com a ditadura, e agora, com a presença forte que eles têm no governo também, o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, que é responsável por essa área, ele é também egresso das forças militares, né? O Marcos Sinter, Marcos Pontes, desculpa, Marcos ele Pontes. Foi astronauta, foi presidente, portanto, da aeronáutica. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Gal. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.